Aleluia. Graças ao Senhor. Estamos reunidos. Você está contente por estar reunido hoje, nessa manhã? Será que o Senhor também está contente com você ou não? Eu creio que o Senhor está contente conosco. Então, nessa manhã, nós queremos continuar exercitando o nosso espírito, para agora, nesse momento, nós termos comunhão na palavra do Senhor. Estamos continuando a ver o livro de Gálatas, um livro bastante importante, com muitas questões fundamentais para a nossa vida cristã, e esperamos que os irmãos estejam absorvendo a palavra, assimilando aquilo que o Senhor tem transmitido para nós. Então, eu gostaria de, antes de continuar, fazer uma breve oração, e gostaria que os irmãos fossem com essa oração. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã. É tua infinita graça, é tua misericórdia que nos trouxe para esta reunião, para estarmos juntos invocando o teu nome, para estarmos juntos louvando o Senhor, para estarmos juntos adorando a ti. Senhor, muito obrigado. Tudo que o Senhor realizou por cada um de nós é imensurável, não dá para falar, mas nós apreciamos, nós temos um coração de gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos voltar totalmente nosso coração a Ti nesta manhã. Pedimos que a Tua palavra encontre em nós uma abertura, encontre em nós um lugar para habitar ricamente. Senhor Jesus, abrimos nosso coração. Venha, Senhor, falar conosco. Senhor, toma conta de todo esse ambiente. Senhor Jesus, unge nossa boca, nossos ouvidos. Senhor, nós precisamos de Ti. Obrigado, Senhor. Amém. Você precisa do Senhor? Você ama o Senhor? Nós amamos a palavra do Senhor. Então, nessa manhã, nós vamos continuar vendo o livro de Gálatas, da lei para Cristo. E hoje o tema é Cristo formado em nós, e o versículo básico aqui é Gálatas 4:19. Por favor, abra a sua Bíblia em 4:19 de Gálatas. Gostaria que você lesse junto comigo. Amém? Os irmãos que estão em casa também podem abrir a Bíblia e acompanhar. Apesar de todo o recurso de tela, de legenda, etc. e tal, é bom ler a Bíblia, né? Vamos ler juntos então? Que tal nós ficarmos em pé para ler? Meus filhos... Amém, vamos ficar em pé primeiro, né? Vamos lá. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Vamos fazer desse versículo nossa oração diante do Senhor. Podemos orar em pequenos grupos, podemos orar de 2 em 2. Isso é um exercício do Espírito. Amém. Oh, Senhor Jesus. Até ser Cristo formado em vós. Amém. Amém. Essa epístola aos Gálatas, às igrejas da Galácia, é uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo, e Paulo foi a pessoa, junto com Barnabé, que passou por ali, pela região da Galácia, e pregou o evangelho para as pessoas ali, e muitos receberam o Senhor.
Você também recebeu o Senhor? Alguém também pregou o Evangelho para você? E você teve um milagre na sua vida. O Espírito entrou em você. O Espírito entrou em nós. Com isso, irmãos, os Gálatas foram introduzidos no plano de Deus, na economia de Deus. Deus tem um propósito. Deus quer fazer algo grandioso na terra. E a igreja é esse instrumento que Deus tem para expressar-se, para até mesmo conquistar a terra para o Senhor. Então, irmãos, esses Gálatas, pela pregação de Paulo, eles receberam o mesmo milagre que você e eu recebemos, eles também receberam. Eles receberam o Espírito prometido. Só que em determinado momento, alguns judaizantes, algumas pessoas foram até a Galácia e começaram a falar algo diferente do que Paulo havia falado. Começaram a falar que eles precisavam retornar ou se voltar para as coisas da velha aliança, da antiga aliança, e fazer circuncisão, por exemplo, e manter alguns costumes para que fossem salvos, para que fossem justificados. Isso não é algo que é pertinente à nova aliança, ao Novo Testamento, à economia de Deus no Novo Testamento. Essa fase passou. Agora nós estamos numa nova fase. O centro de tudo na nossa vida é Cristo. E eles estavam se desviando desse curso normal de um cristão, de alguém que recebe a vida de Deus, para tentar guardar a lei, o que já foi constatado que era um jugo que nem os judeus conseguiam carregar. Então, irmãos, eles estavam sendo enganados, eles estavam sendo iludidos, eles estavam saindo do curso normal, saindo da economia neotestamentária, economia do Novo Testamento, do plano de Deus. Irmãos, nós precisamos permanecer no plano de Deus. Esse plano de Deus é maravilhoso. Você receber o Espírito e você poder expressar o Senhor em seu viver, na sua vida, junto com os irmãos. Irmãos, isso é algo tremendo. Você desfrutar das riquezas insondáveis de Cristo é algo tremendo. Então, Paulo estava fazendo um grande esforço, uma grande labuta para trazer esses irmãos Gálatas de volta ao plano original de Deus, à economia de Deus, ao propósito de Deus para as igrejas da Galácia e para todos nós. Não foi fácil, irmãos, não estava sendo fácil. Eles tinham sido fascinados. Essa palavra também pode ser enfeitiçados. Uma pessoa que faz as coisas enfeitiçado, fascinado, não tem uma visão adequada do que Deus planejou agora, mas está sendo levado, está sendo conduzido por alguma coisa que tomou o seu coração. Irmãos, nada pode tomar o nosso coração. O nosso coração tem que ser de Cristo. Então eles foram atraídos para voltarem para debaixo da escravidão da lei. E isso tudo era um grande prejuízo para o plano de Deus. Imaginem o coração de Paulo. Paulo que gerou aqueles irmãos. Imaginem como ele estava se sentindo. Essa carta, irmãos, é uma carta grandiosa, com muitos fundamentos, mas também
eu creio que podemos considerar que é uma carta de desespero. Os irmãos entendem assim? De alguém querendo cuidar, de alguém querendo trazer os irmãos de volta, aquilo que Deus estabeleceu para eles agora. Irmãos, não vamos nos desviar. Vamos prosseguir na palavra de Deus, no verdadeiro evangelho. Então, irmãos, Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Nós devemos expressar a plenitude de Cristo. Vamos ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Uma parte desse versículo está ali na parede de fora. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Que é a igreja? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, Cristo deve encher tudo em todas as coisas. Cristo deve encher nossa reunião. Cristo deve encher nosso sentimento. Cristo deve encher nosso pensamento. Cristo deve encher nossa vontade. Cristo deve encher tudo e em todas as coisas. Não vamos nos desviar. Por isso, irmãos, estava havendo uma grande distração naquele momento, naqueles Gálatas. Irmãos, não podemos cair em distrações. É tão grande o que Deus tem para nós, é tão elevado o que Deus tem para nós, mas o inimigo quer usar de todos os recursos, de todas as suas artimanhas, todos os seus artifícios, para nos distrair. Por favor, irmãos, não vamos nos distrair. Vamos nos ajudar mutuamente a sempre nos voltar ao propósito do Senhor. Aquilo que está no coração do Senhor. Cristo deve ser tudo e em todos. A partir daí, irmãos, vamos voltar aqui para o livro de Gálatas e rever alguns versículos aqui que já foram falados até na semana passada. Gálatas 4, versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Então os Gálatas, irmãos, eles serviam a deuses, serviam ídolos, eram pagãos, etc. e tal. Eles serviam a deuses que, na verdade, não são. Nós temos um Deus único e verdadeiro. Por favor, mais uma distração, né? Não podemos nos distrair com nenhum tipo de idolatria. Não podemos servir a deuses que não são. Mas, versículo 9, agora que conheceis a Deus, irmãos, você conhece a Deus? Você também servia os deuses? Quem aqui servia os deuses? Todos nós, irmãos. Não vamos nos iludir. Todos nós servíamos aos deuses que não são Deus. Mas um dia, alguém apresentou o verdadeiro Deus para nós. Nosso coração, que muitas vezes era duro, resistente, se abriu. Esse também foi um grande milagre. O seu coração se abriu. Mas eu peço a você, que talvez alguém que esteja nos assistindo, se o seu coração não se abriu por inteiro ainda, abra seu coração. Não fique resistente. Deus quer que você o conheça. Irmãos, graças ao Senhor, nós passamos a conhecer o verdadeiro Deus. E aqui diz assim, sendo conhecidos por Deus. Irmãos, Deus já conhecia você, o Senhor já nos conhecia, já sabia até da dureza do seu coração, já sabia de quanto trabalho você daria para Ele. Mas nós somos conhecidos de Deus.
Você é conhecido de Deus ou não? Aleluia. E aí ele fala assim: como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Tudo isso são rudimentos, são coisas da velha maneira de vida que escravizam as pessoas, e os Gálatas estavam novamente entrando debaixo dessa escravidão. Irmãos, quando o Senhor vem na nossa vida, nós somos libertos. Nós experimentamos a liberdade. Nós não somos mais aqueles que estão naquela fila de Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Os filhos da ira, os filhos da desobediência, aqueles que estão no curso do mundo. Nós saímos dessa fila. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós fomos libertos. Alguns ainda pensam no mundo que desfrutam de liberdade. Irmãos, isso é cegueira total. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas graças a Deus a luz brilhou para nós. E nós queremos que essa luz ainda brilhe para muitas pessoas. E muitos ainda sejam libertos de toda e qualquer escravidão. E nesta noite nós teremos uma oportunidade grande de levar a palavra de libertação para essas pessoas, para os nossos convidados. Vamos ter uma reunião de evangelho. O evangelho são as boas novas. Aleluia. Que o Senhor alcance muitos nessa noite. Nós vamos orar por isso. Versículo 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Quer dizer, as coisas dos rudimentos, da lei, da tradição. Irmãos, tudo isso nós precisamos jogar fora. Dias, meses e tempos e anos, até mesmo as coisas que eram sombras do Antigo Testamento. Agora, irmãos, nós temos a realidade que é o nosso Senhor Jesus. A realidade do sábado, precisamos guardar o sábado. Nós não precisamos guardar o sábado, o nosso sábado é Cristo. Precisamos guardar as festas? Não, a realidade das festas é Cristo. Hoje, por exemplo, nós celebramos uma festa. O partir do pão é uma festa, irmãos. Essa mesa que o Senhor preparou para nós, o pão e o cálice, irmãos, esse é um banquete. É um banquete celestial. Aleluia. Essa é festa, irmãos. Às vezes nós trocamos as reuniões ou trocamos a comunhão por alguma festa qualquer e ainda queremos permanecer naquelas festas antigas da nossa velha maneira de vida. Irmãos, isso é rudimento do mundo. Isso não tem valor nenhum. Irmãos, precisamos entrar e permanecer na realidade, naquilo que Deus preparou para nós, naquilo que Deus trouxe para a nossa vida agora. Não vamos nos distrair, não vamos nos desviar. Versículo 11, Paulo fala assim: receio de vós, eu tenha trabalhado em vão para convosco. Ó Senhor Jesus. O que os irmãos acham dessa palavra? Será que todo o trabalho de Paulo foi em vão? Se Paulo estivesse aqui agora, eu ia falar para Paulo: Paulo, seu trabalho não foi em vão. Porque nós estamos desfrutando do que você escreveu aqui. Nós estamos desfrutando de tudo que você deixou aqui, essas riquezas da palavra. Então, com relação aos Gálatas, você teve trabalho, mas para nós aqui, tudo isso que está acontecendo aqui é bênção para nós. Irmãos, mas ainda precisamos perguntar: Deus tem trabalhado em nossas vidas? Nós temos recebido a palavra de Deus?
essa palavra, quando vem até você, é em vão? É à toa? Produz algo? Tem resultado? Irmãos, a palavra de Deus, o trabalhar de Deus, não pode ser em vão. A graça de Deus não pode ser em vão. Irmãos, também labutam para que você receba mais de Cristo. Não deve ser em vão. Irmãos, tem tantas coisas que a gente nem imagina que pessoas, irmãos, estão fazendo para ministrar Cristo para nós. E, irmãos, tudo isso quando chega para você é em vão? Você sai das reuniões da mesma maneira que entrou? Você, quando lê a Bíblia, é a mesma pessoa que quando não lê a Bíblia? Irmãos, Deus quer trabalhar para dentro de cada um de nós. Será que o trabalhar de Deus é em vão na nossa vida? Eu não quero que seja. Na minha vida, não. E na vida dos irmãos? Aproveite, irmãos. Você está aqui? Esteja aqui. Você está aqui nesse momento? Esteja aqui. Você está ouvindo? Ouça. Ouça, irmãos. Não se desvie. Não se distraia. Ah, tem um irmão que está chegando agora. Não deixe seu coração se distrair. Atos 20, aconteceu uma coisa extraordinária ali naquela reunião do Partir do Pão. Um menino morreu ali porque caiu da janela. E sabe o que aconteceu? A reunião foi em torno daquele menino? Não. A reunião levantou o menino, continuou a partir o pão, Irmãos, sem distrações. E Paulo falou largamente naquele dia. Até o amanhecer. Vamos ficar aqui até amanhã cedo? Vamos? Mas vamos ficar pelo menos até o final da reunião. É possível ou não, irmãos? Mas vamos ficar de que jeito? De que jeito nós vamos ficar? Corpo, alma e espírito. Amém? Não deixe que a palavra do Senhor seja falada para as paredes. Não deixe que a palavra do Senhor seja falada para o vento. Isaías capítulo 55. Esse deve ser a nossa vida, né? Versículo 10 fala assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Leia comigo. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aleluia! Senhor, a tua palavra está trabalhando em nós. Essa espada de dois gumes que divide a alma do espírito está trabalhando em nós. Aleluia! Então, irmãos, nós não queremos que ninguém tenha esse sentimento de que está trabalhando em vão. Mas esse sentimento estava em Paulo, estava desesperado, irmãos. Irmãos, a obra do Senhor, ganhar uma pessoa para o Senhor é fácil? Uma pessoa é fácil? Agora você vê uma região com várias igrejas se desviando, é fácil, irmãos?
é muito doloroso. Irmãos, agora eu queria pular um pouquinho aqui o trecho seguinte e ir lá para a alegoria que tem nesse capítulo aqui, versículo 21 em diante. Depois nós voltamos nesse trecho, tá? Dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Quando ele fala lei aqui, ele está falando da Torá, do Pentateuco, tá? Que tem esse registro aqui que ele vai citar. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Vocês estão situando aqui? Quem é a mulher escrava? Agar. Quem é a mulher livre? A Sara. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas. Sabe que uma vez eu contatei um irmão autor de livros cristãos, etc. e tal, e ele falou assim, não aprovo essa questão de ficar alegorizando a Bíblia e tal. Eu não entendi. O que o Paulo está falando aqui? Paulo pegou uma situação do Antigo Testamento e trouxe a figura para o Novo Testamento, para aplicar no Novo Testamento. Irmãos, a gente vai perder muita coisa se não quiser usar as figuras. Não é verdade? As coisas do Antigo Testamento, como sombras, figuras, alegorias, irmãos, tudo, tipos, é isso mesmo. Irmãos, tudo isso é para nos enriquecer. É para mostrar para nós, fazer um quadro na nossa frente. Alguém disse que quando você fala, é para as pessoas verem. Não só ouvirem, mas verem. Então, irmãos, aqui é um quadro. E esse quadro é para nós entendermos, assimilarmos. E Paulo falou muitas coisas, repetindo de diversas maneiras. Para quê? Porque eles não tinham assimilado. Às vezes, irmãos, nós falamos assim, eu já ouvi essa palavra. Eu já entendi isso, não precisa falar de novo não. Será? Será que nós entendemos? Será que nós assimilamos? Será que nós colocamos já em prática? Irmãos, sempre que a palavra vier, nós precisamos nos esvaziar e buscar o Senhor. Amém? Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Então, veja, as 2 mulheres são 2 alianças. Olha o que Paulo está colocando aqui. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, dos tempos que Paulo estava falando, que está em escravidão com seus filhos. Qual é a condição? Escravidão. Mas, aleluia, a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Irmãos, a Jerusalém celestial é livre. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, que os dá que tem marido. Então, vamos lembrar que a Sara era estéril, mas ela teve um filho conforme a promessa. Irmãos, Deus prometeu coisas para nós? Você pode ser estéril, mas se Ele falou que você vai dar fruto, você vai dar fruto. Creia no Senhor. A nossa força é o Senhor. Versículo 28, vós porém, irmãos, vamos falar? Vós porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Olha, os judaizantes estavam se colocando como Ismael e perseguindo aqueles que eram filhos da promessa, gerados pelo Espírito. Não é isso, irmãos?
querendo tirar a liberdade dos irmãos da Galácia, de viver no Espírito, de ter Cristo como centro, mas queriam trazer eles para a lei, para debaixo da lei. Ó Senhor Jesus, versículo 30, contudo o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Ó Senhor Jesus. Irmãos, olha uma palavrinha importante, herdeiro. Você quer ser herdeiro? Quem quer ser herdeiro? Nós queremos herdar tudo que Deus é, toda a riqueza do Senhor. Versículo 31, vamos ler juntos. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Vamos falar de novo? E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Esse quadro foi pintado para você? Deixou você claro? Estamos claros? Isso para trazer clareza para os Gálatas e também para nós. Então, 2 filhos, um filho da escrava e um filho da livre. Um nascido segundo o esforço da carne. Lembra disso? O filho de Agar. O outro mediante a promessa. Aleluia. 2 mulheres, Agar e Sara, 2 alianças. Louvado seja o Senhor, nós estamos na nova aliança. Aliança do Espírito. Ó Senhor Jesus, o Monte Sinai, a Jerusalém terrena e a Jerusalém lá de cima. Um gera para a escravidão e outro nos traz a liberdade. O Ismael é segundo a carne e persegue o que é gerado pelo Espírito. Lá em Gênesis fala que ele caçoava. O que é caçoava? Hoje em dia tem um outro termo para caçoar. É bullying. Né? Ele fazia bullying com Isaac. Não é isso? Irmãos, você sofre bullying por ser cristão? Você sofre? Bem-aventurada você é. Que bom que sofre bullying. Eu sou cristão. Uma vez falaram para ele, chegou o pastorzinho aí. Eu era moleque, adolescente. Uma outra vez eu falei para o rapaz lá que nós somos pedras vivas, aí ele me apelidou disso aí. Ó o pedra viva aí. Ó o pedra viva aí. Vocês são tudo pedra viva. É isso aí, irmãos. A tendência é essa mesmo. Quem nasce do Espírito, quem é espiritual, ser perseguido. Né? Como é que Paulo fala lá? Os que querem viver piedosamente serão perseguidos. Aleluia, nós queremos viver piedosamente. Então nós somos filhos da livre e nós somos herdeiros. Quem é herdeiro aqui, diga amém. Amém. Então, eu vou encerrar essa parte aqui. Agora vamos voltar para outra parte, tá certo? Que é versículos 12 em diante. Como eu disse para os irmãos, Paulo estava tentando falar de diversas maneiras. Às vezes ele era duro, às vezes ele era afetuoso. De qualquer forma, ele estava tentando trazer os Gálatas de volta. Irmãos, se você se desgarrou, é o momento de você voltar. Amém. Seja qual for a situação, qualquer desgarramento que você tenha, volte agora para o Senhor. Amém. Versículo 12 fala assim: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Então, os Gálatas eram gentios, né? E agora Paulo está falando, também sou como vocês. Em nada me ofendestes. Versículo 13, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo chegou ali, diante dos Gálatas, estava enfermo, estava doente, estava debilitado. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, podia ser desprezado, né?
esse doente aí, né? Contudo, não me revelastes desprezo, nem desgosto. Antes me recebestes, aleluia, irmãos, como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Um anjo de Deus é um mensageiro. Irmãos, ele estava ali, debilitado, enfermo. Isso pode ser resultado daquele apedrejamento que ele teve, que foi dado como morto. E essa enfermidade pode ser mais grave aqui na questão dos olhos. E também, irmãos, aquelas viagens eram precárias. Às vezes nem alimentação boa devia ter adequada. E podia ter algum déficit de vitaminas, sei lá o quê. Mas Paulo levava a palavra de Deus. Ele é o camarada, é a pessoa que, apedrejado, dado como morto, o que ele fez? Abriu os olhos, levantou, vamos pregar o evangelho. Alguém aqui já morreu? Não? Aí pense que você morreu. Aí você ressuscita. O que você vai fazer? Eu acho que eu comi um banquete, agora aproveitar, né? Não é verdade? Mas, irmãos, Paulo falou, vamos pregar o evangelho. Que coração, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então, provavelmente, essa deficiência, porque a gente vai ver os versículos seguintes aqui, tenha sido nos olhos, na visão. Versículo 15, leia comigo. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, eles teriam feito um transplante de olhos ali para o Paulo, porque devia ser um problema da visão. Mas aqui fala, o que foi feito da exultação, da alegria que vocês tiveram quando eu estava aqui com vocês, quando eu estava no meio de vocês se alegraram, exultaram. Irmãos, quando a palavra de Deus vem para o nosso meio, o evangelho vem para dentro do nosso coração, o que nós fazemos? Nós nos alegramos. Eu pergunto, você se alegrou quando recebeu a palavra do Senhor? Irmãos, não perca essa alegria. O que Paulo está falando aqui, cadê a exultação? Cadê a vossa alegria? Agora vocês estão tudo escravizados, estão tudo com jugo, enfeitiçado. Hoje é muito comum, zumbi. É verdade, irmão. É mais ou menos isso aí, estavam como zumbi. Irmãos, nós não podemos ser zumbis. Nós precisamos ser pessoas vivas, cheias de Cristo e também de alegria. Você está alegre porque recebeu o Senhor ou não? Você está alegre porque pode participar da mesa do Senhor ou não? Essa mesa é para quem recebeu o Senhor. Senhor Jesus. E Paulo está perguntando, cadê? O que foi feito? Vocês estavam tão prontos para me ajudar, me auxiliar. Vocês receberam a palavra. Olha o versículo 16. Leiam comigo, por favor. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Irmãos, Paulo levou o quê? A verdade. Ele apresentou o Cristo vivo. Olha no capítulo 3 aqui, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, hein? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. É isso que ele fez. Ele expôs o Senhor Jesus. Ele apresentou o Senhor Jesus. Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Olha o que ele fala de novo. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes?
se na verdade foram em vão? Irmãos, que nada que venha do Senhor para nós seja em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagres entre vós. Eu pergunto, você está esperando um grande milagre fora de você? Eu estou. Eu quero aquele apartamento. Eu não tenho nada, mas eu quero esse milagre. Tem muita gente que está sendo distraído por isso também. Tem ou não tem? Tem. Esperando milagres. Tem gente que busca o Senhor para benefício próprio. Como se você falar, Jesus é o Senhor, mas não é essa a realidade. Você falar para Deus, eu sou o Senhor, me atenda, me sirva, me dê. Não é assim? Tem muitos que fazem isso, irmãos, infelizmente, muitos cristãos. Mas, irmãos, Jesus é o Senhor. E Ele fez um grande milagre. Oh, que milagre, meu Senhor, que estou em Ti, em mim estás. Realmente somos um, quem tal mistério sondará. Amém! Aí eu falo para os irmãos, irmãos, não percam reunião. Você vem na reunião de sexta-feira, vai acontecer um milagre. Você vem na reunião de sábado, vai acontecer mais um milagre. Você vem na reunião de domingo, mais um milagre. Mais de Cristo é acrescentado a nós. Você quer milagre? Muitos querem milagre, né? Vocês querem? Vou falar uma coisa bem séria com todos vocês, irmãos. Para mim também, tá? Vocês querem milagre? Vocês querem milagre? Pode falar bem. Vocês querem milagre? Venham na reunião. Onde os milagres acontecem. É verdade. Às vezes você entra aqui. O irmão levanta lá. Cristo é minha vida. Cristo é meu tesouro. Uma palavra entra no seu coração. Seu rosto muda. Oh, que milagre. Esse milagre o Senhor realiza em nós, irmãos. Mas o Senhor pode realizar os milagres que Ele quiser. Mas a mira do Senhor está no seu coração. Pode ter certeza. Vamos lá. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé. Então, irmãos, voltando aqui, né? Paulo pregou a verdade do Evangelho. Paulo pregou Cristo. O centro da pregação de Paulo é Cristo. Receberam o Espírito, receberam o Deus triuno para dentro deles. Aleluia. Versículo 17. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Afastar de Paulo, irmãos, a gente tem que entender que Paulo tinha o quê? A palavra. Paulo tinha o Evangelho. Paulo expunha o quê? Cristo. Amém? A palavra da fé, Paulo tinha. Qual era a palavra desses que obsequiam, bajulavam para conquistar o coração para eles? Bajular os irmãos para conquistar o coração deles não é para o Senhor, não é para a palavra, mas é para eles mesmos. Irmãos, isso acontece em nossos dias. Pessoas usam de palavras, usam de bajulação, usam de artimanhas para roubar o coração das pessoas, para si mesmo.
Irmãos, nada deve ser para nós mesmos, tudo deve ser para Cristo. Para que eles, Paulo está falando o quê? Para que eles voltassem para o plano de Deus. Cuidado, irmãos, não deixa ninguém roubar seu coração. Às vezes umas palavras bem colocadas podem roubar seu coração. Não permita isso. Às vezes alguns sofismas. O que são sofismas? Parece que está certo, mas não é. Coisas filosóficas, coisas agradáveis aos ouvidos. Irmãos, querem roubar nosso coração. Mas esse coração vai para quem? Para eles mesmos. Nós queremos que o nosso coração seja para Cristo. Prosseguindo. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Amém. Zeloso pelo bem. Aqui, podemos entender que as pessoas podiam pregar, mas qual é a intenção? Para quê? Qual é o bem que eles estão procurando? Então, Paulo estava falando, é bom ser sempre zeloso, cuidar, mas com o coração correto. Vamos falar assim. Irmãos, tudo que nós fizermos precisamos ter um coração correto. Eu creio. Paulo aqui tinha um coração correto ou não? O que os irmãos acham? Versículo 19 que nós oramos e lemos. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Aleluia. Dores de parto. É só as irmãs que podem falar como que é a dor de parto. A dor de parto está no top das dores. É isso mesmo ou não? Tem algumas dores aqui que são conhecidas e são dolorosas. Pedra no rim. Essa eu posso falar um pouquinho. Que mais? Infarto. Que mais? Aquela do trigêmeo aqui e tal. Dor de dente. Mas tem as top, né? Irmãos, a dor de parto está no topo também. Mas nenhuma dor, exceto a dor de parto, é voluntária. Dor de parto não é voluntária? Se você quer ter filhos. Amém? Irmãos, Paulo estava sofrendo voluntariamente, de novo, as dores de parto. Vamos entender, irmãos. É fácil gerar Cristo nos irmãos? É fácil ministrar Cristo para as pessoas, para os irmãos? É fácil. Tem sofrimento? Mas esses sofrimentos, você vai fugir deles? Paulo não fugiu. Irmãos, às vezes, tem irmãos aqui sofrendo para ministrar Cristo para os adolescentes. É fácil? Para os jovens, para os irmãos em geral. É fácil? Não. Tem dor? Tem sofrimento? Mas gera vida. Mas gera vida. Irmãos, Paulo estava sofrendo de novo. Ele estava falando, por quem de novo eu sofro as dores de parto? Parece que se perdeu aquilo, mas eu vou sofrer de novo. Eu vou passar por isso de novo. Até ser Cristo formado em vós. Irmãos, Cristo precisa ser formado em nós. Cristo precisa crescer em nós. Cristo precisa expandir em nós. Qual é a idade da nossa vida cristã, da nossa vida em Cristo? Qual é a idade de Cristo em nós, irmãos? Será que ainda somos crianças em Cristo? Aqui, 1 Coríntios 3. Você sabe que poucos falam que o cristão precisa crescer em vida? Poucos falam disso, né?
Mas, irmãos, Cristo precisa crescer em nós. 1 Coríntios 3:1 fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Vamos aproveitar o tempo, irmãos? Será que estamos no estágio em que deveríamos estar? Será que temos o crescimento que deveríamos ter agora? Eu, às vezes, me pergunto isso. Eu sempre acho que não. Eu sempre acho que eu desperdicei muita coisa. Mas o Senhor pode me dar ainda. Amém. E o Senhor pode dar a cada um de nós ainda. Efésios, capítulo 4. Aqui é a situação coletiva, tá? 13, vamos ler juntos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Perfeita varonilidade. Varonilidade é uma pessoa que é madura, que é adulta, é varão. Irmãos, nós precisamos chegar à perfeita varonilidade. Precisamos crescer ou não? Vamos crescer juntos? Vamos cuidar uns dos outros? Vamos ministrar Cristo aos outros? Tem sofrimento? Tem dor? Às vezes precisa convidar o irmão lá: irmão, vamos, hoje tem reunião. O irmão não vem, mas você desiste. Não desista, convide de novo, fale de novo. Tem pessoas que foram convidadas por você para essa noite, reforça o convite. Tem sofrimento? Tem, mas vamos ter essa meta. Cristo precisa amadurecer em nós. 1 Pedro, aqui tem um segredo para nós também. Senhor Jesus, 1 Pedro 2:2, amém? Podemos ler? Vamos lá. Desejai amém. Irmãos, genuíno leite espiritual é a palavra do Senhor, para que pela palavra nos seja dado crescimento. Você está valorizando crescer em vida ou não? Cristo precisa ser formado em nós. Cristo precisa ser visto em nós. Cristo precisa ser manifestado em nós. A igreja, irmãos, é aquela que apresenta Cristo para o mundo. Aquela é a luz do mundo, é o sal da terra. Irmãos, nós temos que apresentar Cristo nessa era de trevas. Por isso, irmãos, vamos desfrutar do genuíno leite espiritual, o leite sem dolo da palavra de Deus. Você quer ou não? Você quer crescer? Quer crescer? Quem gosta de ver o filho recém-nascido aqui? Ah, beleza. É Daiane. A Daiane veio hoje aqui. Trouxe a Débora. Trouxe a Débora. Onde ela está hoje? No berçário? Daqui 20 anos, você vai trazer ela para o berçário de novo? Você vai ficar contente se ela ficar no berçário daqui 20 anos? Irmãos, nós precisamos crescer em vida. Vamos buscar crescer em vida? Amém? Ó Senhor Jesus. Eu fico contente de ver esse rapazinho aqui, ó. Esse rapazinho aqui, ó. É você mesmo. Era um catatauzinho assim. Vou jogar, joguei-me. É ou não é? E ali ficava no joguei-me ali. Agora cresceu, deixou um pouco o joguei-me, né? Mas não é o mesmo Mateus do joguei-me.
Agora é o Mateus que serve o Senhor. Irmãos, assim nós devemos ser. Não sempre o do game, a criança do game, a criança em Cristo, né? Do game. Irmãos, nós precisamos crescer em vida. Amém? Vamos crescer em vida? Paulo quer ver Cristo formado em nós. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Efésios 4. Amém? Aleluia. Vamos lá, vamos ler juntos. Mas, seguindo a verdade... 4,15, né? Não falei, desculpa aí. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, Cristo precisa ser formado em nós. Louvado seja o Senhor. Terminando aqui o versículo 20 de Gálatas 4, fala assim: pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Eu não sei nem o que fazer mais. Eu falo com dureza, quero atrair vocês, mas, irmãos, o que era o coração de Paulo? Ministrar Cristo para os irmãos. E nosso coração hoje, uns para com os outros, vamos ministrar Cristo para os irmãos. Amém, irmãos? Vamos crescer em vida? Amém. Vamos aproveitar as oportunidades? Amém. Exercitar nosso espírito? Então podemos compartilhar. Amém? Os microfones vão ser colocados para os irmãos. Venham compartilhar. O Senhor colocou algo no seu coração. Venha falar. Venha também dar a sua porção. Amém. Seja breve no ponto, vivo, cheio de vida. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Vamos falar juntos. Jesus é o Senhor. Aleluia! Estamos no Novo Testamento! Louvado seja o nosso Senhor! Irmãos, nós podemos ter a liberdade. O que é ser livre? Ser livre é guardar a lei. Ser livre é fazer o que quiser, não ter lei nenhuma, não ter que cumprir nada. Nenhuma dessas coisas é liberdade. Liberdade é ser aquilo que nós fomos criados para ser. Liberdade é exatamente aquilo que Deus criou, a sua imagem e semelhança, que Ele trabalha em nós por meio de Cristo. Quando isso é nossa vida, quando os gostos dEle é o nosso gosto, quando Ele está formado em nós, e nós vivemos isso, isso é liberdade. Nós fazemos o que nós queremos, mas o que nós queremos é o que o Cristo formou em nós. Amém. Louvado seja o Senhor pela liberdade. Amém. Louvado seja o Senhor pela palavra. Amém. E louvado seja o Senhor pelo Espírito Santo. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a lei nunca podia fazer isso. A filosofia, qualquer coisa que a gente encontre nesse mundo, nunca vai dar liberdade para o homem. Nunca vai fazer Cristo ser formado em nós. Mas nós temos duas coisas muito preciosas: a palavra e o Espírito. Amém. A palavra do Senhor e o Espírito que foi derramado em nossos corações. Amém. Irmão, eu só queria falar também uma coisa para esclarecer uma parte. O Antigo Testamento, com as suas sombras, se tocar nisso, fica imundo, tocar naquilo lá, você santifica. Se você tocar em tal coisa, você tem que ficar apartado da congregação. Tinha um monte de coisa que era uma escravidão. E não somente isso, mas mesmo na parte de conduta, olho por olho, dente por dente. Mas o nosso Senhor, que é muito superior à lei, louvado seja o Senhor, que mesmo a lei na época que ela foi dada era um avanço. Judiar de escravo, tratar escravo de qualquer forma, era o comum. O Senhor estava conduzindo, estava dando um progresso, mas nada se compara a Cristo. Amém. Nada se compara a amar como Cristo. Amém.
Amai os vossos inimigos. Aleluia, nós temos isso no Senhor. O Senhor que está em nós. Amém. E aleluia pela palavra. Amém. Que essas duas coisas, elas cooperam para Cristo ser formado em nós. Amém. Aleluia, porque pela palavra nós conhecemos o Senhor. E esse Senhor é o mesmo que está habitando em nós como o Espírito que dá vida. Oh, Senhor Jesus. A mesma energia que quer fazer nós vivermos essas virtudes de Cristo, que nós vemos em sua palavra. E quando nós vemos a sua palavra, nós somos atraídos. Nós amamos aquilo que nós vemos. Nós amamos ver o Senhor com todas essas riquezas insondáveis. Como Ele ama a sua igreja. Como Ele foi capaz de abandonar a sua vida. Aquilo que podia ser normal para uma pessoa, Ele rejeitou. Ele perdeu o desfrute da sua vida por nossa causa. Ele entregou a sua vida. Ele sofreu por nós. E essa mesma vida que tem essa disposição de fazer o bem para a igreja, de sofrer por causa da igreja, de sofrer por causa dos irmãos, é essa vida que nós vemos na palavra, que nós aprendemos pela palavra, é a mesma que está em nós. Então vamos valorizar o leite sem dolo da palavra. E vamos valorizar aquilo que está dentro de nós. Amém. E saber que as duas coisas cooperam para formar Cristo em nós. Amém. Louvado seja o Senhor! Amém. Podemos viver na liberdade e expressar a mesma coisa que nós queremos, que está dentro de nós e que é viva. Queremos amar, queremos ser justos, queremos amar os irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia! Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Acho que os irmãos já tiraram carta, né? Quando eu fui tirar a carta, minha perna tremia, o braço tremia, a perna pro lado, eu estou igualzinho aqui. Eu falei para a irmã, se eu cair, você me segura. Irmãos, quando o Senhor fala, vai, né? Começa a tremer, não adianta, tem que vir, né? Eu lembrei do versículo que Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O inimigo, ele tentou barrar o Senhor. Levou o Senhor à morte, né? Mas o Senhor venceu, irmãos. Ele levantou da morte e venceu, irmãos. A igreja, Paulo foi lá, ele apanhou, mas ele levantou daquela situação e foi a luta, irmãos. Ele venceu o sofrimento. Irmãos, nós na vida da igreja não podemos ser mornos. A vida da igreja não é lugar para gente morno, irmãos. Nós temos que ser fervorosos de espírito. Temos que levantar e desfrutar e pregar o evangelho e falar do Senhor para as pessoas. Não é lugar de morto. O rio, olha, irmão, você bebe e o rio flui. Eu nunca vi isso. Você bebe, você não bebe um monte, você bebe um pouquinho da palavra e o rio flui de nós. Então, irmão, a vida da igreja é lugar de gente que desfruta do Senhor. Não podemos ser mornos, irmão. Não podemos ser, nós temos que pregar o evangelho. É tão gostoso vir aqui para Piracicaba, irmãos. Eu me sinto tão amada aqui. Os irmãos me tratam tão bem, com carinho, com amor, não é? É uma delícia. Só que, irmãos, isso não basta só para mim. Eu tenho que fazer isso para os irmãos também. Em Rio Claro, nós estamos começando estamos restaurando, né, irmão? A igreja, né? E estão chegando os irmãos, estão chegando. E tem que ter aquele cuidado do amor. Aí o Senhor me dá um sentimento. Vai de manhã, leva alguns irmãos. À noite você vai de novo, leva os irmãos que estão chegando agora. Amém. Paga o preço. Não é, irmão? Nós temos que pagar o preço por amor ao Senhor, por amor à igreja. Irmãos, eu quero contar um milagre para os irmãos. Amém. Eu quero contar um milagre que aconteceu na minha vida. É muito sério, irmãos. Amém. Irmãos, eu estava morta em delito de pecado. Mas o Senhor me deu vida. Irmãos, os irmãos querem milagre maior que esse, irmão. Não tem milagre maior. Mudou a nossa sorte, irmão. Mudou a nossa condição. O Senhor nos chamou para ser vencedores. Nós estamos esperando milagre. Que milagre que nós estamos esperando, irmão? Milagre de... Eu quero um carro novo, lógico que eu quero um carro novo, porque o meu está velho. Mas isso não é milagre, né, irmão? O maior milagre que o Senhor pode fazer em mim, irmão. Eu preciso ver o propósito do Senhor na minha vida. Amém. Será que o Senhor me chamou só para ficar sentada na cadeira? Eu tenho que pagar um preço por amor ao Senhor, irmão. Amém. Então, irmãos, a igreja é lugar de irmãos fervorosos. Amém. Fervorosos no Espírito. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Amém.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Nós somos livres Amém. para fazer a vontade do Senhor. Amém. Para fazer o que Deus planejou Amém. antes da fundação do mundo. Sim. Aleluia! Amém. Que maravilhoso isso! Amém. Ontem o Celso compartilhou, né? Não foi o Celso, foi desculpe, foi o Neto. Amém. Desculpe, Neto. Amém. Às vezes dá um branco na minha cabeça. Amém. Senhor Jesus. Mas, aleluia, o Oh, Neto Senhor compartilhou que o osso buco, às vezes está escondido, Sim. o tutano lá dentro do osso buco, mas a palavra é eficaz Amém. para separar a alma do espírito, juntas das medulas, aleluia. Amém. Hoje o que o Xande compartilhou, eu lembrei disso. Sim. Eu lembrei que um era filho da livre, o outro era filho da promessa, Amém. Ismael e Isaac. Sim. E nós estamos nessa descendência, né, irmãos? Aonde nós queremos estar? Amém. Eu quero estar na livre. Amém. Eu quero ser filha da Nova Jerusalém. Amém. Aleluia! Amém. E Sara recebeu poder para ter Amém. filhos, Sim. porque ela creu que o Senhor era poderoso para fazer o que ele estava cumprindo. Amém. Nós temos que crer no nosso Amém. Deus. Aleluia. Aleluia! Amém. Agar era do Egito, coitada. O Senhor teve que arranjar um poço de água lá para ela não morrer quando ela foi para o deserto com o Verdade. filho. Sim. Mas foi misericórdia do Senhor. Amém. Eu acho que ela acabou crendo no Senhor. Amém. Por causa de estar lá no meio de Abraão e de Sara. Sim. Aleluia, Amém. irmãos. Nós estamos todos juntos. Amém. E isso é uma alegria para o Amém. nosso coração. Sim. O Senhor nos escolheu. Amém. E nós vamos conhecer Amém. qual é a largura, Sim. o comprimento e a estatura e o comprimento de Cristo. Sim. E nós vamos também ser admirados Sim. quando o Senhor vier, Amém. para ser admirados daqueles que creem. Amém. Aleluia, que o Amém. Senhor seja visto em Amém. nós Aleluia. todo o tempo, em Sim. tudo que fizermos. Amém. Não queremos gastar a nossa vida em vão. Verdade. Eu Senhor quase que Jesus. perdi a minha vida Oh, quando eu tive o Senhor AVC. Mas eu não quero gastar a minha vida em vão. Amém. Eu quero viver para o Senhor. Amém. Eu Aleluia. quero ver Ele edificar a igreja. Amém. Mas Ele não edifica a igreja na nossa alma. É verdade. Ele edifica com o Espírito. Amém. Aleluia. Amém. Ontem o Neto falou isso, me tocou muito. Amém. Obrigado, Neto. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia, irmãos. Todos juntos. Amém. Aleluia. Amém. 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 Graças a Aleluia. Deus. Amém. Aleluia. E vamos todos juntos Amém. conhecer o Senhor. Todos juntos. E expressar o Senhor. Amém. E o Senhor é o nosso cabeça. Aleluia por Amém. isso. Amém. Ele é o Ele cabeça é o do cabeça. corpo. Amém. E Aleluia. aquele que enche tudo em Amém. todos. Aleluia. Então, que tudo que a gente faça Sim. seja enchido pelo Senhor. Amém. Que Ele seja visto. Amém. Que Ele seja manifestado. Amém.
E que tudo no universo seja encabeçado Amém. nele por Aleluia. causa da igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. 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 Nós só podemos agradecer Amém. que nós temos a chance de Sim. ser filhos da Livre. Amém. E ainda estamos no caminho, né? Amém. Eu lembrei esses Amém. dias. Vós sois a luz do mundo. Sim, amém. Vós sois, não é? Estamos cedo. Um dia seremos. Amém. É vós sois. Deixe sua luz brilhar. Amém. Aleluia. Deixe sua luz brilhar. Amém. O sal para nada mais serve se perder o Sim. sabor. É verdade. Vós sois o sal da terra, Amém. o Senhor falou. Sim. Amém. Aleluia. O Amém. Dante falou que eu demorei demais. Amém. 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 Irmãos, agora é a hora de vocês. Amém, aleluia, amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui por um tempo, né? Não sei quanto, mas louvado ao Senhor, seja o Senhor, Cristo formado em vós. Eu ganhei muito nessa palavra, que quando nós cremos, o Senhor entrou em nós. Depois um Cristo bebê, um Cristo criança, um Cristo adolescente. Aí eu me perguntei, que tamanho Cristo está em mim? Né? E eu pude me arrepender e declarar que eu preciso e eu quero aproveitar todas as verdades que o Senhor tem falado. Quero que essa verdade seja a minha vida, seja real em mim. Eu não quero vir para a reunião, ouvir, mas eu quero sempre praticar. Orar ao Senhor, que Ele esteja se aprofundando cada dia mais em mim, até que Ele se torne um jovem Cristo, porque Cristo não envelhece, né? Um homem Cristo, esse Cristo tão maravilhoso, que precisa crescer em cada um de nós. E nós temos parte nisso, nós precisamos compartilhar, precisamos ministrar Cristo uns aos outros. E essa é a vida da igreja, irmãos. Vida da igreja tão preciosa. Cada vez que eu me lembro, que eu falo na vida da igreja, algo muito, muito grande se move dentro de mim. Porque foi por isso que Cristo foi à cruz, que Ele se deu totalmente, foi pela igreja, por cada um de nós, como o Senhor nos ama, irmãos. E eu estava tocando aqui em Paulo, sabe? Ele pregou para muita gente. Onde eu estava, eram uns 20 irmãos, e foi tão duro sair. Está doendo até agora ainda. Na hora de deixar lá os irmãos, depois eu cheguei num dia, no outro, uma irmã me ligou, falou, Inês, minha mãe faleceu, volta. Eu falei, eu não posso, mas o Senhor está aí com você. Irmãos, são muitas experiências que o Senhor nos dá, por isso nós precisamos aproveitar, ouvir a palavra, deixar que ela entre mesmo em nós, nos arrepender sempre, sabe? Porque falta muito ainda, nós conhecemos tão pouco desse Deus tão grande que nós temos, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, nós conhecemos o verdadeiro Deus, o único Deus, né? E eu sou muito grata aos irmãos que estão à frente, sabe, principalmente aqui em Piracicaba, porque se pela graça do Senhor eu pude ir nos lugares que eu já fui, principalmente na Bahia, onde não tinha nenhum irmão, o Senhor me pregou o evangelho comigo e ali começou a igreja no Cerradão. Então, irmãos, eu reconheço que se eu estou aqui, eu devo muito aos irmãos, eu devo muito ao cuidado, eu devo muito a esse amor de uma igreja tão amorosa, sabe? Que expressa o Senhor de uma maneira tão grande. Eu sei que esse não é só o meu sentimento, mas é o sentimento de muitos irmãos. Se estamos aqui, é graças ao Senhor e graças aos irmãos. Que nós possamos prosseguir sempre juntos, edificando a igreja, sendo edificados, como hoje à noite, né? Eu tenho um convidado que na última hora o Senhor me deu, que eu cheguei, tanta coisa para fazer, mas o Senhor, quando você tem um coração, Ele faz. E aí, à noite, vocês vão conhecê-lo. O Jamil vai ficar muito feliz. Sabe? E assim é. Se eu estou lá, eu sirvo o Senhor. Se eu estou aqui, é cuidando dos irmãos, estando junto com os irmãos, sendo cuidada pelos irmãos, porque é isso que o Senhor espera de nós, né? Louvado seja o Senhor pela palavra. Louvado seja o Senhor por esse grande amor. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Quando o irmão estava compartilhando, eu anotei aqui, inversamente proporcional. O Senhor quer que nós cresçamos. Ele crescendo. E nós. É maravilhoso isso.
A gente cresce quando a gente diminui. Quando o Senhor cresce, nós crescemos. Isso é lindo. É o Senhor que pode fazer isso. Nós não podemos. Podemos estudar a Bíblia, achar tantas formas de sermos bons, de sermos religiosos. Mas o que o Senhor faz é se depositar em nós, entrar em nós, nos ganhar dia a dia. Isso é maravilhoso. Nós crescemos quando diminuímos. Esses dias estava vendo os irmãos que estão à frente. É uma coisa maravilhosa. Eles estão atrás. Esses irmãos estão nos empurrando para a gente ir para o alvo, para nós irmos de encontro ao Senhor. Irmãos, quanto cuidado devemos sempre orar pelos irmãos, porque é penoso. Mas o Senhor está crescendo, através do falar, através da ministração da palavra. A ministração não é um discurso, é ser dado aquilo que está ali. Aquilo pode ser dado, pode ser passado. É uma coisa viva, é uma pessoa que sai da letra e vem como vida para dentro de nós. Ó Senhor Jesus! Amém. Meu coração é de extrema gratidão pela vida da igreja, por ter irmãos que formaram Cristo em mim, né? Porque hoje eu posso trazer as minhas filhas para que os irmãos também ajudem a formar Cristo nelas. Cada vez que o irmão falava, esse sentimento queimava ainda mais no meu coração. Eu não vou nem olhar para cá, porque eu vou chorar mais ainda. Irmãos que investiram em nós, que cuidaram de nós e que hoje podem ver os frutos. Eu recebi uma mensagem no Instagram da Noemi, eu não sei se ela está aqui, a filha da Samara, ela falou exatamente isso. Agora, nós que vamos cuidar das suas filhinhas nas classinhas. E realmente isso é maravilhoso, né? Eu posso falar com toda certeza que a dor do parto é uma dor insuportável, é muito difícil mesmo, mas depois que o filho nasce, a gente esquece assim dessa dor. E o Raul até comentou que eu falei que eu queria ter mais 10, né? Assim, mesmo tendo passado por uma dor insuportável, porque a alegria de você ver o filho ali realmente supera toda a dor. E realmente, quando eu vi essa mensagem da Noemi, realmente meu coração foi o mesmo sentimento, né, de ter cuidado dela e agora poder ver o fruto. Então, realmente é um sentimento assim de extrema gratidão, que realmente a gente possa valorizar a vida da igreja, valorizar o cuidado dos irmãos, tudo que vem acontecendo nas classinhas, né, o cuidado com as nossas crianças, porque realmente é isso, né, é Cristo sendo formado, e é uma responsabilidade, né. Paulo realmente ele carregava um peso muito grande, porque tudo que ele transmitia era para formar Cristo nas pessoas, né? E realmente esse deve ser o nosso sentimento também, de tudo que nós falarmos, né? Tudo que nós fizermos na igreja, seja para formar Cristo nos irmãos, nas nossas crianças, porque eles vão também depois formar, né, Cristo em outras pessoas também. Hoje eu tenho mais 2, né, para que seja formado Cristo nelas. E os irmãos cuidaram de mim, então eu realmente sou muito grata por isso e grata também aos irmãos que estão cuidando das minhas filhas. Esse é o sentimento que mais queima no meu coração hoje. Amém. E para aqueles que cuidaram, né, e cuidam, não tem maior alegria do que ver os que vieram depois de nós fazendo e cuidando daqueles que estão chegando, né? Isso é sinal de que a vida cresce, de que esse Cristo que está em nós está crescendo, né? Graças ao Senhor. Isso é a vida da igreja. Amém. Bom, tem uma mensagem aqui do nosso irmão Francisco Cadorim. Ele ainda está hospitalizado, mas segundo os médicos a evolução dele é bastante positiva. Ele ainda não tem previsão de alta, porque os médicos têm a expectativa de que quando ele sai, ele não precise voltar. Mas ele diz o seguinte, né, que ele mais uma vez agradece pela oração, pelas orações do corpo de Cristo, que ele está se sentindo em paz e confiando no Senhor de que tudo está na mão dele e no controle dele. Graças ao Senhor. É o sentimento de corpo, né, irmãos? É a igreja.
Vamos então para os avisos. Tem aviso? Amém. A voz que dá a vida. Quando vai ser, hein, irmãos? É hoje! Amém. Graças ao Senhor pela pregação do Evangelho. Irmãos, eu não sei qual é o sentimento, né? Às vezes você nem conhece uma pessoa, você sai na rua, você fala do Evangelho para ela. Parece que você conheceu ela a vida toda, né? Não é esse sentimento, irmãos? A gente tem uma alegria, né? E parece que você conhece aquela pessoa, ela é tão íntima sua já, né? Isso é o Cristo que é gerado dentro das pessoas, né? Graças ao Senhor, então, essa noite teremos essa oportunidade de, mais uma vez, pregar esse Evangelho, né? Levar pessoas para Cristo. Amém? Que mais? Tem folheto ainda, né, Xande? Tem folheto. Se você ainda quer convidar, dá tempo, né? Eu me lembrei de uma pessoa, vou ligar para ela, vou convidá-la. E quem sabe o Senhor traz, né? E também hoje à noite, então, nós temos os pastéis. Então, aqui tem aqui o combo, né? Um pastel de carne, um pastel de queijo e um copo de refrigerante. É, pastel bom, né, meu? Bom tamanho, né? É um jantar quase, né? R$15. E se você quiser uma sobremesa, haverá pastel de banana. Uma delícia, né? Banana é bom, né, irmãos? Então, os irmãos podem adquirir o ticket com quem, hein? Com o Ari Cardoso. Amém. Então, adquiram agora ainda, né, Ari? Para poder dar tempo de fazer, né? Amém? Mais algum aviso? Comunhão das igrejas micro-regional vai ocorrer dia 18 agora de maio. Será na cidade de Descalvado. E aqui está o custo, né? Local de reuniões da igreja em Descalvado. O valor é R$20. Crianças menores de 11 anos são isentas. E o prazo para inscrição, se você tiver o sentimento de ir, é até o dia 11 de maio. Amém, irmãos? Muito bom estar junto com os irmãos da nossa região, ter comunhão com os irmãos, estarmos unidos com a região. Essa interação, né, essa comunhão entre as igrejas é extremamente saudável para nós, né? Amém, irmãos? Muito bom. E com quem que faz a inscrição? É o Samuel. O Samuel. Ah, é o Samuel que está aqui, ó. Puxa vida. O Samuel. Faça a inscrição com o Samuel. Esse Samuel aqui, ó. Amém? Mais alguma coisa? Conferência de jovens e adolescentes será em Uberaba. Também está próximo, né, irmão? Será em julho. Parece que tão distante, né? Mas julho chega rapidinho, né? Então, tem início no dia 10/7, manhã de quinta-feira, e termina no domingo pela manhã, tá certo? Ou à tarde. Aqui está à tarde, né? O local é uma chácara em Uberaba, é a chácara dos irmãos lá em Uberaba. E o valor da inscrição, R$230, está incluso alimentação e hospedagem. Inscrições com o Matheus Marçal, aqui esse jovem que estava aqui, né? Eu me lembro dele pequenininho jogando... Ah, tá lá fora? Ah, o Matheus está lá. Eu lembro quando ele jogava videogame, né? Eu lembro do Matheus. O bebê. Era o bebê. Agora é esse marmanjo aí, né? Mas era o bebê aquele tempo, né? E também, então, a inscrição dos jovens com o Matheus Marçal, ex-bebê, e com o Ari Cardoso. Ó, o Ari Cardoso, hein? Tá bom? Inscrição até dia 19 de maio. Depois desse período, o preço sobe e vai depender de vagas. Lá o local comporta um número X de pessoas, então quanto mais rápido você fizer a sua inscrição, maior será, ou mais reservado estará a sua participação. Tá certo, irmãos? Então, procurem o Matheus e o Ari Cardoso. Mais alguma coisa? Gálatas, da lei para Cristo. Amém. Graças ao Senhor, irmãos. Temos irmãos de Rio Claro aqui hoje. Tem mais algum de fora aqui, de alguma cidade próxima? Não? Amém. Muito bom, né? Bom estar com os irmãos e se entremesclar. É muito saudável para nós, né, irmãos? Para eles e para nós também. Sejam bem-vindos. Vamos, então, ficar em pé. Vamos fazer uma oração. Amém? Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor. Nós Te amamos pela pessoa que o Senhor é. Por esse cuidado, por esse amor que o Senhor tem conosco. O Senhor quer viver em nós. O Senhor quer ser manifestado no nosso viver. O Senhor quer crescer em nós. Obrigado, Senhor. Encontre caminho no nosso coração. Senhor, na nossa pessoa. Também na nossa comunhão contigo. Na nossa comunhão com os irmãos. O Senhor sempre possa aparecer para nós. Crescendo em nós. Nos edificando.
temos essa palavra, Senhor, tão rica, Senhor, tão conteúdo. As palavras que o Senhor fala são espírito, são vida para nós. Queremos acolher com mansidão, receber no nosso coração e praticar essa palavra. Abençoa a nossa semana, abençoa nossas famílias, cuida de cada irmão, Senhor. Ó Senhor Jesus, seja conosco. Queremos te invocar mais, queremos te conhecer mais na palavra, queremos viver mais Cristo na nossa vida. Aparece no nosso viver, manifesta-se em nós. Jesus é o Senhor. Amém.